Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque nós cremos que o Senhor cuida de nós, ainda que a gente não consiga muitas vezes sentir isso, Pai. Queremos te pedir nessa noite que o Senhor venha fortalecer, Deus, a nossa fé, para que nós possamos mesmo entregar a nossa vida mesmo nas Tuas mãos e crer, Deus, nessa promessa, Deus, de um cuidado, de um amor tão grande por nós. Em nome de Jesus. Hoje, muitas mulheres me perguntam a respeito de como jejuar. Ah, Sérgio, como é que é jejuar? E hoje, assim, veio no meu coração de estar compartilhando um pouquinho com vocês a respeito de jejuar. E eu falo que, sabe, a palavra de Deus fala assim sobre o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai, que me vê em secreto, te recompensará. Porque tem muitas, assim, doutrinas a respeito de jejum. E, na verdade, é algo assim tão simples, sabe? Porque as coisas de Deus são simples, né? As coisas de Deus são muito simples e muitas vezes a gente complica muito as coisas de Deus, mas existe algo poderoso no jejum, muito poderoso mesmo. E como assim, séries, no simples ato da gente ficar sem comer, eu falo que uma das coisas que a gente precisa entender é que jejum não é de televisão, não é de internet. Jejum não é de você deixar de ir a algum lugar. Tudo que se refere a jejum é comida. Quando você faz um voto, aí é de algo que você não... Por exemplo, vou ficar um tempo sem mexer no telefone, sem ver televisão. Isso é voto. Não existe jejum sem ser de comida. Jejum é quando você se abstém de alguma coisa. E o jejum, ele não é algo para que as pessoas vejam. A palavra de Deus fala aqui que ele tem recompensa, que Deus nos recompensa por ele, a partir do momento que a gente fizer ele para o Senhor e da maneira correta. Mas o jejum também, ele não é barganha. Infelizmente, por falta de conhecimento, eu vejo muitas pessoas jejuando por barganha. Como se o jejum fosse algo que, assim, sabe aquele negócio que é tão poderoso, mas tão poderoso que aquilo ali, aquela hora, vai acontecer? E não é bem assim. Por quê? Tem uma história lá no Velho Testamento, uma história real, quando Deus levantou o primeiro rei de Israel. Ele se chamava Saul. Deus formou a nação de Israel para cuidar deles pessoalmente. Deus queria ser o Deus deles, Deus queria guiar eles a todo tempo. Porém, como era uma nação pecaminosa, eles queriam ser igual às outras nações que estavam ao redor deles. Ou seja, eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas Deus ama a gente tanto, mas tanto, que Ele escuta o clamor do nosso coração e Ele sabe a dificuldade que é da gente levar essa natureza pecaminosa nossa. E ele, na época, quem era usado para mediar as coisas entre o povo e Deus, era o profeta Samuel. E Samuel ficou bravo com o povo, falou, olha, como assim? Vocês têm o próprio Deus guiando vocês e tudo. E Deus virou para Samuel e falou assim, olha, Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Mas fica tranquilo e fala o seguinte para eles, explica para eles que todo povo que tem um rei tem as suas obrigações, né? Vai ter imposto, vai ter um monte de coisa que vai mudar. Mas ao mesmo tempo, se eles obedecerem, eu vou continuar abençoando. E Deus mandou Samuel ungir Saul nessa época, que foi o primeiro rei da nação de Israel. E Saul era um homem muito bonito, apesar de ele ser assim da menor tribo daquela época, que era a tribo de Benjamim. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos mostra que Deus não é aquele que pega os melhores, nem as coisas melhores, nem mais poderosa.
Deus olha o coração, Ele pega quem Ele quer, porque Ele não depende de nada e nem de ninguém. Apenas de um coração quebrantado e contrito é o lugar que Ele opera. E Deus escolheu Saul, Deus ungiu Saul. Deus foi assim tão tremendo com Saul que a palavra de Deus fala que até o exército de Saul foi Deus quem acrescentou. Ou seja, quando Deus manda, sabe, a gente fazer alguma coisa, a gente não precisa querer ficar barganhando com Deus. A única coisa que nos cabe, antes de qualquer outra coisa, se chama obediência. Mas a obediência, Deus não abre mão da nossa obediência. Não existe nada que compensa a nossa obediência a não ser o sangue de Jesus Cristo. Mesmo assim, sem um verdadeiro arrependimento, não existe perdão de pecados. Por isso que a nossa vida precisa ser uma vida aos pés do Senhor, à luz da palavra de Deus, para a gente entender o que é certo, o que é errado, e para que a gente ande em novidade de vida. O que é essa novidade de vida, Séries? Cada dia mais fazendo a vontade de Deus. Deus é tão lindo que Ele não cobra o tempo da nossa ignorância. Ele não cobra de nós algo que nós não sabemos. Deus não é, tem, por exemplo, imagina um professor pega um aluno e dá uma prova para ele que ele nunca estudou, não sabe de nada. Deus também nunca faz isso com a gente. A partir do momento que nós vamos conhecendo, aí Ele coloca diante de nós a bênção da obediência daquilo ali e ao mesmo tempo a maldição que a obediência nos leva, a desobediência nos leva a realmente a receber, a ter. Porque a desobediência a Deus não é algo simplesinho. Tanto é que não é algo tão simples que a desobediência destruiu o mundo. A desobediência foi que fez com que nos separasse de Deus. Foi a desobediência que fez com que o Filho de Deus tivesse que morrer pelos nossos pecados. Então a desobediência é a maior luta de Deus para estar perto de nós. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento do peso de uma pessoa desobediente. A gente que é mãe, a gente sabe quão doloroso é um filho desobediente. A gente sabe o risco que ele corre. A gente sabe, fulano não vai em tal lugar. A gente sabe que se ele for, ele pode correr o risco. Fulano não entra em carro com gente que bebe. Por quê? Porque se ele entrar, ele tem o risco de morrer. E Deus com a gente é a mesma coisa. Ele nos fala para não desobedecer porque Deus sabe os riscos que a desobediência traz sobre a nossa vida. E Saul começou muito bem, sabe, gente? Muito bem, até ele crescendo, e ele começar a achar que ele não precisava mais de Deus. Eu falo que a vida de Saul, ela gera muito temor no meu coração, porque Saul, ele não chegou lá e foi rei porque ele quis. Não, ele foi rei porque Deus escolheu ele para ser rei. Ele foi escolhido, ele foi ungido. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele e transformou o coração dele. Deus transformou Saul num novo homem. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo veio em Saul e transformou ele num novo homem. Mas isso não nos basta. Nos basta entender que vencer o mundo é quando nós saímos desse mundo aqui e vivemos em dependência plena do Senhor. Obediência é igual academia. Você parou de ir, você perde tudo que você fez. Ela é diária, ela é dia após dia. E Saul, quando ele começou a crescer, ele começou a perder, sabe, a dependência de Deus. Até certo dia ele começou assim, o Samuel virou para ele e falou assim, olha, você espera tal dia que a gente vai vir, nós vamos oferecer sacrifício a Deus, porque naquela época Jesus não tinha vindo, né? Eles tinham que oferecer sacrifício ao Senhor. E Saul teve uma vez que ele achou que Samuel estava demorando muito, ele começou o quê? Começou a oferecer sacrifício para o Senhor sozinho. Deus mandava ele em tal lugar, destruir a nação inteira, destruir todos os bens. O que ele fazia? Ele chegava lá, ele falava assim, não, mas isso aqui não vou destruir não, vou levar, e chegar lá eu ofereço isso para o Senhor. Como se Deus precisasse de alguma coisa, gente. Deus não precisa de nada, sabe? Até o ponto de Deus virar para Samuel e usar Samuel para falar com Saul assim, olha, 1 Samuel 15 fala, Deus, ele não tem prazer em sacrifício. Deus, ele não tem prazer em ver a gente nos sacrificando para conseguir as coisas com ele. Pelo contrário, Deus tem prazer na nossa obediência. Porque a nossa obediência, ela traz muito mais bênçãos para a nossa vida do que sacrifício. E o jejuar é mais ou menos assim.
Saul, ele chegou num ponto que Deus se arrependeu de ter feito ele Deus de Israel. E a palavra de Deus fala que ele tirou o espírito de Saul. E ele foi destituído como rei de Israel. E ele teve uma morte terrível. Então, assim, a gente muitas vezes acha que a gente é bom demais, né? Na fita, que já tá tudo certo. Não. 1 Coríntios, quando fala do povo de Israel... Que volume? Da minha voz? Nossa, você tá querendo muito. Vamos lá. Quando Deus fala lá em 1 Coríntios 10, ele fala do povo de Israel. Vou tentar, amiga. Eu tô mesmo. Ele fala assim, eu tô escrevendo tudo para vocês a respeito do povo de Israel para servir de exemplo para vocês, para que as coisas que eles fizeram, vocês não façam. Então, a palavra de Deus, do início ao fim, ela nos serve de exemplo para aprender a respeito do coração de Deus. É isso que a palavra de Deus nos serve para a gente. E ali em 1 Coríntios 10, fala assim, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Ou seja, todos nós estamos sujeitos às coisas desse mundo. Nós vimos semana passada Mateus 7, né? Eu compartilhei com vocês. A chuva vem, a tempestade vem, o vento vem para todos. A diferença é o quê? Onde que nós estamos construindo a nossa casa. Séries, como que é isso? Aquele que constrói a casa na rocha que se chama Jesus Cristo é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Essa casa, ela não cai. Essa casa vem toda tribulação, vem toda aflição, mas ela permanece ali. Porém, aquela casa daquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica, ela não suporta as aflições desse mundo, as tribulações desse mundo. E o jejum, a gente precisa entender o seguinte, antes de qualquer outra coisa, antes de nós jejuarmos, nós precisamos sondar o nosso coração, porque para ver se a gente está tendo uma vida de obediência a Deus. Sério, você está falando que se eu não tiver uma vida perfeita, eu não posso jejuar? Não é isso. Deus sabe que a gente nunca vai ser perfeito. Mas aqui no Sermão do Monte, ele fala para a gente ser perfeito como ele é. Por quê? A partir do momento que a gente tenta ser perfeito, a gente não vai cobrar do outro a perfeição, porque a gente sabe que é muito difícil, mas Deus olha o nosso coração, na nossa tentativa de ser perfeito. Porque existe uma diferença entre pecado e iniquidade. O que é pecado? É aquilo que você faz, não é com vontade de fazer. É aquilo ali que você faz porque você ainda não conseguiu vencer aquilo ali. O que é iniquidade? Iniquidade é quando você peca, você sabe que você está pecando mesmo. Você sabe que aquilo ali está errado, você tem força o suficiente dentro de você para não fazer aquilo ali, mas você faz. Isso se chama iniquidade. E isso desagrada o coração de Deus de uma maneira desesperada. Então, por exemplo, uma pessoa que jejua. Senhor, eu vou jejuar, vou dar um exemplo simples para você, para que o meu filho passe na faculdade. Mas gente, eu tenho uma vida tão assim, tão errada, mas tão errada, sabe, diante de Deus. Eu não busco a Deus, eu não leio a Bíblia, eu sou uma mulher faladeira, eu sou uma mulher fofoqueira, eu sou uma mulher... Aí eu tô ali jejuando para que meu filho passe na faculdade. Esse jejum vai ter efeito? Vou falar com vocês de todo meu coração. Ele não vai ter efeito. É a mesma coisa dos traficantes que oferecem cesta básica no final do ano para um monte de gente para que eles possam ficar quites. Isso tem efeito no mundo espiritual? Não tem efeito no mundo espiritual. O jejum, o ponto específico do jejum é para que ele possa te levar para perto de Deus, para você ouvir a voz dele. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente tem o que a gente pede. Porque Tiago fala, muitas vezes a gente pede e não recebe. Por quê? Porque a gente pede mal. A gente pede só para nos esbanjar nos nossos próprios prazeres. Muitas vezes você quer uma coisa, mas aquilo ali você está olhando só o seu umbigo, sabe? Você não está se preocupando com nada. E nós estamos vivendo tempos difíceis onde o amor está esfriando. Sabe, Mateus 24 fala que nós estamos vivendo um tempo que o amor está esfriando de quase todos. Mas aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Salvos de quê?
desse mundo cruel, dessa falta de amor, dessa frieza de coração, sabe? Pessoas que muitas vezes, gente, eu conheço mulheres que são mulheres que oram, que jejuam muito, mas que até então não tinha poder nenhum na vida delas. Sabe por quê? Porque elas não tinham uma vida pautada na palavra de Deus. Como que você vai ser uma mulher que ora, que jejua, se você não conhece aquele para o qual você conversa e pelo qual você está fazendo algo que você quer dele, mas você nem conhece ele? Jejum tem que ser regado a duas coisas. Tem que andar junto com oração e tem que andar junto com a palavra de Deus. Eu falo que a gente devia fazer jejum para ter intimidade com Deus. A gente devia fazer jejum para obedecer a Deus. A gente devia, antes de qualquer outra coisa, fazer jejum para que a gente pudesse, de fato e de verdade, ser impactada, sabe, com a revelação de quem Deus é. Porque a partir do momento que a gente sabe quem Deus é, a nossa vida, ela muda de uma maneira que a nossa plantação, ela começa a ser diferente. Automaticamente você começa a colher um monte de coisa. Sabe, você começa a colher um monte de coisa. Isso é algo real na nossa vida. Agora, jejum é poderoso? Demais, gente. Mas quando ele está alinhado com a palavra de Deus e quando você faz para algo, para Deus. Gente, teve uma vez na minha vida que eu comecei a jejuar tanto, mas tanto, que eu jejuava para falar para os outros que eu estava jejuando, para os outros acharem que eu era mais espiritual. Mas Deus é tão bom que na época meu marido percebeu, ele falou, você está proibida de jejuar. Sabe por quê? Você não está jejuando de coração, não. Você está jejuando mais para falar para os outros que você está jejuando do que você. Porque tudo na nossa vida vai virando o quê? Algo automático, profissional. O que é isso? Sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus. Tudo na nossa vida precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Sério, até o jejum. Gente, até jejum hoje. Deus toca no meu coração quando Ele quer que eu faça jejum. Eu lembro que ano passado, eu estava voltando de Arcos, dia 31 de março de 2018. E a Larissa estava passando uma fase bem complicada na área sentimental, que eu já estava assim, nossa Deus, eu já estava, né? Aí Deus falou comigo, assim, na hora Deus falou comigo, falou assim, você vai jejuar de chocolate até o casamento da Larissa. E eu na estrada, né? Eu falei, nossa gente, tem hora que eu dou umas viajadas na maionese tão brava. Porque imagina, a menina nem namorando direito, ela tava pra casar, eu parar de comer chocolate até o casamento dela, sangue do cordeiro, né? E beleza, achei que era da minha carne, né? Porque a gente discernir a voz de Deus é só quando a gente entende, através da palavra de Deus, que ela é a única, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela penetra no nosso coração a ponto de separar juntas e medulas e nos ajuda a escutar a voz dele, a voz do nosso coração e ainda as setas que o diabo lança na nossa mente. Então, uma vida na palavra é fundamental para a gente ouvir a voz de Deus. E passou, eu andei mais um pouquinho na estrada, veio de novo. E eu falei, nossa Deus, misericórdia, é muito tempo. Menina, tá nem pensando em casar, Senhor. E Deus na hora falou assim comigo, mais do que você precisa de comer chocolate, a sua filha precisa da sua oração. Ela precisa do seu jejum. Gente, foi batata. Hoje eu falo que a Larissa está com o casamento marcado para agora 2 de novembro, né, de 2019. Eu não tinha noção do poder que isso ia ter. Mas uma mãe, gente, que ouve a direção de Deus. Agora, ela vai casar porque eu estou jejuando? Não. Sabe por quê que eu creio que as coisas estão acontecendo? Porque eu estou indo para a presença do Senhor, pagar um preço de oração pela vida dela. É isso que o jejum faz. O jejum é o seguinte, quando te dá uma vontade de comer chocolate, eu sei que eu preciso ir para a presença de Deus para orar pela vida da Larissa. Quando você faz o jejum por alguma causa, a hora que te dá aquela vontade de comer aquilo ali, é o Espírito Santo falando, filhinha, vai para lá. Jejum sem oração, jejum sem vida na palavra é regime espiritual, tá? Não adianta não. Gente, quantas e quantas mulheres que fazem regime espiritual e nada de jejum. E ainda usa o tal do jejum, falando que é jejum para emagrecer. Vocês não têm noção, tanto que eu vejo isso. Eu que lido muito com mulher, sabe? E é algo tão poderoso, mas tão poderoso que Jesus mandou a gente fazer, sabe? Que o Senhor nos direcionou a isso. Mas é algo que se a gente não entender de fato e de verdade, nós vamos, igual fala aqui, se você fizer um jejum para mostrar para as pessoas que você é diferente, né? Igual fala aqui, a fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade eu te digo que você vai receber a recompensa de homens, tá aqui. Mas de Deus você não vai receber, não.
E se você jejuar da maneira correta, você vai receber a recompensa de Deus. Quem tem uma vida na palavra diária, igual nós temos aqui em nome de Jesus, você não precisa fazer um jejum regado a ler determinadas partes da palavra, porque se você já tem uma vida na palavra, isso é algo normal na sua vida. Você alimenta o seu espírito todos os dias com a palavra de Deus, ela é a espada que o Espírito Santo usa. Isso já vai... Mas a pessoa que quer jejuar, uma das coisas que ela tem que aprender é colocar a Bíblia em dia no coração dela. Esse livro que eu escrevi, eu falo tanto nele, gente. Vocês vão ver o tanto que eu falo. Vocês já sabem, já tem 3 anos que eu mando esse devocional para vocês. Não se satisfaça com as minhas palavras, porque elas não podem mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Aquilo que eu escrevi é uma ajuda para que vocês não tenham dúvida, para que as pessoas não tenham dúvida e prossigam na leitura da palavra de Deus. Mas o que muda não é as minhas palavras do devocional. O que muda é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Gente, eu fico pensando, né? Essa semana eu estava pensando muito a respeito da mulher. Veio assim muito forte no meu coração, aquela palavra que fala lá em Provérbios 14, que a gente sabe de cor salteado, que a mulher sábia edifica o lar e que a tola destrói, né, com suas próprias mãos. Eu fiquei meio apavorada. Eu comecei a falar assim, Jesus, dentro de mim tem um poder de destruição. Tem um poder de destruição dentro de nós, meninas. Vocês já pararam para pensar o tanto que isso é sério? E que se a gente não andar no trilho, que trilho que é esse? É o trilho da palavra. Nós podemos a qualquer hora virar uma barragem aí. Paf! E eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente destrói coisa demais, viu? O que tem de mulher destruindo família, gente, vocês não têm noção. Hoje, assim, eu cheguei lá no salão pra arrumar, eu tava vendo a foto da hora que eu cheguei. Eu falei, filho, eu tava chorando lá. Chorando de tanta coisa que eu tenho visto. Sabe? De assim, mulheres mesmo que não têm noção do que é do poder, da potência que ela é nas mãos de Deus, porém nas mãos do diabo também, sabe? E o diabo tá brincando não, gente. O negócio tá assim, tá feio. Ele tá vindo com a tentação assim, que a gente acha que a gente não pode. Eu vou falar uma coisa pra você, se a gente não tiver no trilho da palavra de Deus, a gente não pode mesmo não. A gente não dá conta. E você já pensou, eu falo que quando uma mulher dessa é usada para destruir uma família, já pensou se rapidamente ela perde a vida dela? Que tristeza. Ela vai falar assim, nossa, meu Deus, tudo que aconteceu não valeu a pena, sabe? Então, assim, nós que somos mulheres, eu tenho entendido muito esse chamado, sabe? Sobre a nossa vida, da potência realmente que nós somos nas mãos do Senhor. Do quanto nós fomos chamadas para edificar, para construir, para realmente mudar a vida das pessoas. Tanto é que quando Deus criou Adão, né? Ele deu para ele um jardim maravilhoso, ele deu para ele autoridade sobre os bichos, para cuidar da terra, sobre todas as coisas. E eu creio que esse jardim era algo assim, que os nossos olhos não conseguem contemplar e os nossos, sabe? E a nossa mente não consegue imaginar o que era esse jardim pelas coisas que a gente vê nesse mundo que jaz no maligno. Mas aquilo ali, ele tinha toda essa autoridade, mas ele não estava satisfeito. Não estava bom. A ponto de Deus ter que fazer uma mulher para completá-lo. Então a mulher, ela veio o quê? Para completar algo que já estava bom. Esse é o poder que tem dentro de nós. Nós fomos criadas para contemplar, para completar algo muito grande, gente. Muito grande. Mas infelizmente, quando o pecado entrou, esse poder não é mais só para construir. Infelizmente, o mesmo poder que constrói, ele o quê? Ele destrói. E nós precisamos, assim, eu falo que eu creio que as mulheres caem naquela palavra, né? Quem é muito é dado, muito é cobrado, muito é exigido. Eu nunca me esqueço uma vez que o meu casamento com o Marcelo foi um casamento muito simples. A gente fez só um almocinho, nem vesti de noiva, nem nada. E eu sempre fiquei assim, né? Fiquei querendo aquele negócio de vestir de noiva. Aí quando a gente fez 15 anos, eu falava com ele, casa comigo de noiva. E ele, não, quando a gente fizer 25 anos, a gente casa. Eu falei, eu vou estar feia. Ele, não, você vai estar linda. Aí quando a gente fez 15 anos,
há 3 anos atrás, teve uma menina que virou pra mim e falou assim, você é muito boba, porque se você quiser, você sabe que ele faz essa festa. Aí eu virei pra ela e falei assim, eu sei que ele faz, eu sei que eu tenho esse poder, mas eu não quero ser tola pra me obrigar meu marido a fazer uma coisa que não vem do coração de Deus. Porque se eu quisesse, eu poderia pegar pesado e ele ia fazer. Por quê? Porque nós temos um poder de influência sobre o homem. Gente, igual a Marcela fala, a gente tem do homem o que a gente quer. Só que a gente tem que entender o seguinte, nós temos que dar para o homem, não aquilo que a gente quer para ter algo em troca. Nós temos que dar para o homem aquilo que Deus quer, para que ele complete o plano dele. Nós temos que ser essas mulheres, essas ajudadoras. O jejum não é para você conseguir o que você quer. Não, não é isso. O jejum é para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. O jejum é único e exclusivamente para isso. Porque a partir do momento que o seu jejum for para agradar o coração de Deus, ele vai ter o fim esperado. E não simplesmente aquilo que a gente deseja. Porque eu falo, né? Tem muita gente aí que fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e compro uma casa sem ter dinheiro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e compra um vestido de não sei quantas vezes no cartão e tá mega super endividada. Sabe? Não é assim. Quando Paulo usou essa palavra, ele estava vindo de um contexto onde ele estava passando tanta luta, açoite, tribulação, prisão. E ele falou que podia todas as coisas que fortaleciam ele diante de todas as lutas que ele estava passando. Mas as pessoas pegam partes separadas da palavra para alimentar a carne. E nós precisamos entender que essa palavra, ela não alimenta a nossa carne, ela alimenta o nosso espírito. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, mas ela não é para alimentar a nossa carne. Ela é única e exclusivamente para alimentar o nosso espírito, porque é no nosso espírito que nós vamos ter comunhão com Deus. Por que tem tantas pessoas aí fora que a gente muitas vezes conhece, que tem apenas uma religião e não tem comunhão, não tem intimidade com Deus, dentro de todos os tipos de igreja, gente. Igreja evangélica, igreja católica, qualquer tipo de igreja, porque a palavra de Deus não tem nenhum lugar para você ter religião. Lugar nenhum você vai achar, seja evangélico, seja católico, seja espírita. Não, você não vai achar isso em lugar nenhum. Jesus fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que é essa? A verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus não é simplesmente para a gente chegar e ler de qualquer maneira, ir na igreja uma vez por semana, escutar aquela partezinha pequena do evangelho. Não. A palavra de Deus é para a gente pegar ela e estudar e saber assim, Senhor, o que isso aqui tem na minha vida? Qual que é o poder dessa palavra na minha vida? Por isso que é precioso quando nós nos reunimos aqui para estudar a palavra de Deus. Porque é esse conhecimento da palavra de Deus que faz com que a nossa vida dê frutos lá fora. Como se diz Mateus 7, né? Aquele que ouve essa palavra e pratica é aquele que construiu a casa numa rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, vem a chuva, mas aquela casa permanece. Por quê? Porque ela foi construída na rocha. E ao mesmo tempo o contrário. O próprio Tiago fala que não adianta a gente ser só ouvinte da palavra de Deus. A gente tem que ser o quê? Praticante da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. Ela faz parte da armadura de Deus. E nós estamos vivendo em guerras. Nós estamos em guerra, sabe? Eu nunca vi um tempo que nós estamos tendo que orar e jejuar tanto. Se você não quer perecer. Porque nós estamos numa batalha. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não vê quem não quer ver. Porque se você começar a pedir a Deus olhos espirituais para ver o que está acontecendo, você vai ver. Quantas e quantas vidas sendo ceifadas. Quantas e quantas tragédias acontecendo no mundo inteiro. Amadas, nós estamos vivendo dias maus, tempos difíceis.
sabe? Que a manifestação do demônio tá de uma maneira nua e assim muito, muito clara. Mas nós também estamos vivendo um tempo onde eu creio com todo o meu coração que Deus está separando o trigo do joio e que Deus vai se manifestar com sinais, prodígios e maravilhas para aqueles que verdadeiramente anseiam, sabe? Para aqueles que verdadeiramente querem. Mas não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Domingo à noite, eu falo que a gente é muito pequeno diante de Deus. Tivemos um culto maravilhoso de manhã, onde veio um pastor de Goiânia, que eles têm uma missão que eu sou apaixonada por essa missão. Eu conheço essa missão há uns 10 anos e eles fazem um trabalho muito lindo com as meninas do Oriente, tirando elas mesmo, sabe, de prostíbulos, que lá elas são compradas com 7, 8 anos. Eu falo que assim, eu chorei muito. Dá pra chorar, né, amiga? Fiquei a semana inteira barrando. Eu fiquei assim... E eu já sabia, eu já visitei uma casa dessa, mas toda vez que eu ouço isso me abala muito, principalmente eu que já sofri, né? Um diquinho, né? Do que essas meninas passam. Mas é muito, assim, desumano. E foi muito bênção, foi muita unção aquele homem ali. E eu fui pro culto à noite, que eu ia ministrar tão sem expectativa, sabe? Tão assim, sabe quando você vai... Eu falei... Nossa, Deus me deu uma cajadada. Eu falei, meu Deus, o culto começou e Deus começou a mover. E antes da palavra, sabe, Deus já usou os meninos do louvor, quem estava dirigindo, para chamar as pessoas lá na frente. E tinha uma mulher que a segunda vez que estava vindo na igreja, o Leozinho do louvor começou a falar para ela tudo que ela estava vivendo. Gente, eu nem sei quem levou a mulher na igreja. Aí no final ela chegou perto de mim e falou assim, realmente isso tudo está acontecendo. Como é que eu saio disso? Eu falei, olha filha, você está no lugar certo. Você está no lugar certo, porque você vai ser curada. E foi um mover, gente, foi uma presença de Deus tão forte naquele lugar, que sabe quando você fica com vergonha? Por quê? Porque muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não temos expectativa do que Deus vai fazer. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar a Deus com a certeza no nosso coração de que Ele é um Deus que nos presenteia, de um Deus que nos abençoa, de um Deus que derrama sobre nós bênçãos sem medida. E aqueles que estão buscando Ele de todo o coração nesse tempo, sabe? Buscando mesmo, tendo uma vida assim, transparente diante de Deus, cuidando mesmo do caráter, porque isso é muito sério, gente. Sabe? Deus não manifesta em qualquer lugar, não. Não adianta Deus falar. Muitas vezes a gente vê manifestações que não passam da alma da pessoa, porque a manifestação real é aquela que toca o espírito da pessoa e aquela pessoa ali tem mudança de vida. Então, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e nós vimos aqui na primeira reunião, né, que vai ter tempo que no final dos tempos muitos vão chegar diante de Jesus e falar assim, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso no seu nome, eu fiz aquilo ali no seu nome eu curei, eu fiz isso. E Jesus vai virar e falar assim, afasta-te de mim, que eu não te conheço. Por quê? Porque tem milagres que são feitos, mas que não passa da alma, é coisa emocional, é dom que a pessoa tem, que acontece, mas não passa da alma, não toca o espírito. E nós estamos precisando sim orar e jejuar para que o Senhor coloque do nosso lado homens e mulheres que temem a Deus, homens e mulheres que o buscam de todo o coração e que andam na verdade da palavra de Deus, sabe? Que tem a palavra de Deus como autoridade na vida e não façam de nenhuma reunião, de nenhum culto, de nenhuma missa, de nada, um lugar de simplesmente ser dirigido por homens. Mas nós precisamos procurar estar em lugares dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos orar e se tiver alguma pergunta sobre isso. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo tão precioso aqui, Deus, na Tua Palavra, por esse tempo de aprender mais do Senhor. Deus, como a Tua Palavra é rica, Pai, como ela nos abençoa, como ela nos ensina tantas coisas, ó Deus, e abre assim tantas cadeias, Deus, que muitas vezes nós ficamos presas, Pai, por falta de conhecimento. Senhor, nós não queremos ter uma vida, sabe, uma vida com o Senhor assim miserável, Pai. Mas nós queremos ter uma vida com o Senhor que abunda da Tua presença, que abunda do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, vem nos ensinar, venha mesmo falar ao nosso coração,
Nós queremos, ó Deus, que as palavras que nós temos aprendido aqui nesse lugar, elas ultrapassem a nossa alma, Pai, e elas toquem, Deus, o nosso espírito, Pai, para que nós possamos mesmo, Deus, ser mulheres, ó Deus, que fazem diferença, Deus, no mundo tão cruel, no mundo que jaz no maligno, mas nós cremos, ó Deus, que nas mãos do Senhor nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.